25 personagens de Mortal Kombat que foram cancelados antes mesmo de serem lançados. Em Mortal Kombat de 1992, o primeiro jogo da franquia, nós tivemos aí o Michael Green, que deveria aparecer como um jovem ator de filmes de ação, que fora treinado por mestres de artes marciais do mundo todo, e que buscava provar o seu valor como lutador. Além disso, ele teria o visual inspirado em Jean-Claude Van Damme. Parece familiar? Pois é, Michael Green mais tarde acabou se tornando o Johnny Cage, e ele nunca mais foi mencionado em nada. Yoshitsune Minamoto, também um rascunho aí do primeiro jogo, é dito que ele era um jovem Shaolin que recebeu poderes do alto de uma montanha no Japão, por demônios espadachins. Esse personagem também teve alterações em sua biografia e visual, tornando-se assim o Liu Kang que todos conhecemos. Hokuro. Ainda em Mortal Kombat de 1992, Hokuro apareceu nos rascunhos como o subchefe do jogo. Sua história contaria que ele pertencia a uma raça de demônios conhecida como Demônios das Sombras, sendo bárbaros selvagens e que estaria no torneio em busca de glória e respeito pelo seu povo. Mais tarde, ele também sofreu alterações drásticas, ganhando uma nova história e também 2 braços adicionais, tornando-se o Goro, o subchefe mais lembrado, querido e respeitado da franquia. Nimbus Terrafall é um dos mais lembrados quando falamos aí em 1º de abril, né? O personagem foi uma grande pegadinha feita por uma revista de games da época, que revela um lutador negro e expert em kickboxing que estaria no game. Porém, como dito antes, era apenas uma piada de 1º de abril. Ele vestiu o traje amarelo de academia, inclusive esse mesmo traje foi usado em Jax para Mortal Kombat 2, em um visual alternativo aí, porém acabaram optando pelo look sem camiseta. Os fãs adoraram a ideia e se decepcionaram quando souberam que tratava apenas de uma brincadeira, e até hoje uma parcela deles pede a aparição de Nimbus, nem que seja de relance. Curtis Striker. O policial de Mortal Kombat era para ter aparecido já em Mortal Kombat 1, lá de 1992, porém acabou sendo descartado, ou melhor, foi adiado para mais tarde. Ele só não apareceu nesse game, pois os produtores acharam que seria importante colocar uma presença feminina no jogo, então ele perdeu a sua vaga aí no G7 para a Sonya Blade, que usou a sua história original, sendo um membro do exército americano, Special Force e tudo mais que a gente já sabe. O Striker apareceu em Mortal Kombat 3 apenas, vários anos depois, sendo um policial e não um membro do exército. Kitsune. Seria uma personagem feminina que daria as caras e faria a primeira aparição no jogo de 1992. Ela seria uma assistente de Shang Tsung e acabaria cedendo para o lado dos heróis durante a história. Usaria trajes azuis e leques afiados. Não é preciso nem dizer que ela não entrou no jogo daquele ano, Só que ela foi reaproveitada e lançada em Mortal Kombat 2 com o nome de Kitana. E beleza, vamos agora para Mortal Kombat 2. Cat Long. Essa personagem apareceria no roster principal de MK2, usando o nome, o visual e os golpes da lutadora Kate Long. O John Tobias, um dos criadores do game, adorava a lutadora de kickboxing e achava que seria uma boa adição ao game. No fim, ela acabou sendo riscada da lista por falta de tempo dos desenvolvedores. Hydro. Esse personagem já havia aparecido nas HQs de Mortal Kombat na época, E seria um Lin Kuei amigo do Kuai Liang, e que usava um traje azul muito parecido com o de Sub-Zero. Porém, com os poderes de hidrocinese. Em Mortal Kombat 11, ele é mencionado através de um consumível do jogo, o que nos deixa pensando que talvez ele tivesse sido rascunho aí para o game da época e que ficou de lado por um tempo. Segundo os rumores, a ideia de Hydro acabou sendo reaproveitada para Rain mais tarde, em Mortal Kombat 3 Ultimate. Scarlet, Emerald e Red Robin. Assim como Ermac surgiu através de um erro no sistema de cores do primeiro jogo, o mesmo aconteceu com 3 personagens em MK2. Scarlet era um glitch de Kitana no game, ficando com o traje vermelho. Red Robin era uma versão completamente vermelha de Reptile, e Emerald era um glitch da Mileena com o traje esverdeado. Scarlet ganhou popularidade com a fanbase e eventualmente acabou vindo a tornar-se uma personagem jogável. Beleza, pulando agora para Mortal Kombat 3, temos o Aqua. Mais uma piada aí de 1º de abril feita por uma revista de games e que deixou os fãs assustados. Aqua seria um ninja vestindo preto e amarelo que usava um bico de pato. Sim, exatamente isso, cara. Obviamente era uma grande piada, mas os fãs mais emocionados partiram para fazer montagens e artes conceituais desse grande personagem que nunca acabou sendo lançado.
Seria uma versão que misturava Scorpion, Noob Saibot e Patolino, né? Se isso não é algo maravilhoso, eu não sei o que é, cara. Pedro, mais uma piadoca de 1º de abril. O Pedro ele seria uma versão mexicana, bigoduda e com as cores trocadas de Striker. Ele até teria um poder onde peidaria uma bola de fogo contra os seus oponentes, dando a entender que seria pelo consumo de pimenta. Sério mesmo, cara, de onde os caras tiram tanta criatividade, né? O golpe do peido de fogo foi até reaproveitado anos mais tarde com o Borracho. Tremor. Sim, cara, esse mesmo, um ninja marrom com poderes de geocinese, era um rascunho que deveria ser inserido em Ultimate Mortal Kombat 3. Porém, acabou perdendo a vaga no game para o Rain. Ele acabou sendo engavetado e usado anos mais tarde no melhor jogo de videogame de todo o universo, que é o Mortal Kombat Special Force. Eu tô zoando, tá? Contei ironia, gente, pelo amor de Deus. Enfim, o Tremor ainda apareceu anos depois como personagem DLC em MKX e agora como Camel DLC em MK1. Mortal Kombat 4, galera, vamos aqui com o Belloc, um dos grandes personagens cancelados de MK e que a fanbase pede para que ele apareça nos games. Belloc era para ter aparecido na versão Gold de MK4. Ele saiu dos rascunhos e até mesmo é possível achar vídeos dele no YouTube em versão teste do game. Ele seria um demônio vermelho e com chifres, porém o Ed Boon já revelou que devido ao curto prazo de lançamento do game, a equipe não conseguiu terminar a tempo seu desenvolvimento, e Belloc acabou engavetado. Mortal Kombat Deadly Alliance, tá? O jogo aí de 2002 também teve personagens cancelados, como o Baphomet, um demônio de uma classe superior oriundo do submundo. Com um visual bem característico de capetão mesmo, com chifres e barba, lembrando bastante as lendas e histórias do Baphomet original, o estúdio achou melhor evitar complicações e arquivou o personagem. Uma ótima ideia aí deixar de lado, né? Pois seria arrumar encrenca pro game de graça, cara. Porque a gente sabe que quando o assunto é religião, as coisas podem ficar complicadas, ainda mais naquele tempo onde as coisas ainda não eram muito bem esclarecidas, né? Agora, hoje em dia, eu acho que até cabe esse personagem sim, que é mais tranquilo de abordar. Temos o Hashi-Man. O personagem traria uma longa espada e usaria trajes parecidos com o de esgrima, porém de um modo mais brutal e rústico. Acabou sendo engavetado e ficou apenas no visual, não possuindo uma história ou biografia conhecida. O seu visual lembra de relance aí o personagem Dramin, pela sua estatura e pela pele pálida, além de ambos usarem máscaras. São diferentes, sim, mas mesmo assim usava máscara. The Evil Masters, ou os Mestres do Mal, né? O rascunho inicial mostrava 3 seres que auxiliariam o feiticeiro Shang Tsung em suas maquinações. Um deles era um cara muito grande e que estaria aparentemente pelado ou com poucas roupas, em uma tonalidade azul que lembra bastante aí uma versão bombada do Dr. Manhattan. Outro era um senhorzinho com trajes e aparência física muito parecida aí com a de Shang Tsung, como se fosse um doppelganger mesmo. O terceiro e último mestre do mal seria um homem careca e com uma barbicha que lembra bastante o estereótipo chinês malvado, sabe? Muito utilizado aí pelo cinema e TV nas décadas de 70, 80 e 90. Aparentemente, eles ajudariam o feiticeiro Shang Tsung, oferecendo proteção e colaboração em rituais malignos e cruéis. Como eles eram 3, provavelmente cada um teria uma função específica, como guarda-costas, um assistente e assim por diante. Não sabemos nada além disso, né, pois eles ficaram apenas no esboço, né, no rascunho. Outra coisa que fica na dúvida seria o esquema de luta desses personagens, pois na teoria são 3 pessoas diferentes. Então, como isso ficaria para as lutas, será algo que ficaremos sempre na dúvida. Talvez seguisse alguma pegada aí, meio que fizeram com o Pharaoh Thor lá em MKX, né, que são 2 personagens. Continuando, temos Tamat, um ser reptiliano e com o mesmo nome de uma deusa primordial do mar. Acabou sendo escanteado e seu visual foi inteiramente aproveitado no Reptile, abandonando de vez aí sua humanidade já escassa e abraçando o lado reptiliano de vez. Zebron. Em Mortal Kombat Aliança Mortal, há dezenas de personagens que foram sugeridos e acabaram ficando no papel. Mas entre eles, temos um campeão, que é o Zebron. Zebron seria uma zebra humanoide alta e usando um smoking e gravata borboleta também, além de usar uma espécie de bastão para lutar. Ele possuía até mesmo uma história que contava que era um príncipe de sua raça e lutava por liberdade, etc, etc, etc. Claro que era apenas uma brincadeira do estúdio, né? Mas acabou indo para a cripta do jogo apenas para fazer os jogadores rirem um pouco. Siobhan, uma mulher mais contemporânea que seria uma figura urbana no jogo. Siobhan era uma lutadora de rua e dona de um clube de lutas da cidade grande. Ela traria um visual muito semelhante ao da Chun-Li, da concorrente a Street Fighter, né?
Siobhan não foi utilizada e teve seu projeto engavetado, infelizmente. Dizem que usaram seu rascunho posteriormente para o desenvolvimento de outra personagem, né, a Kira, que viria a debutar aí em Mortal Kombat Deception. Evil Sumo. Seu nome resume tudo, né? Um lutador de sumo muito grande e imponente que seria rival dos heróis por algum motivo que não chegou a ser trabalhado, pois ficou apenas no rascunho também. Temos a Deusa. Essa personagem seria realmente uma deusa e ao mesmo tempo uma selvagem guerreira tribal, usando um visual meio animalesco, muito parecido com o da Mulher Leopardo, né? Que é uma inimiga clássica aí da Mulher Maravilha na DC Comics. Não se sabe mais nada além disso, ficando apenas no rascunho, deixando mais uma boa ideia de personagem feminina no vácuo. Sacerdote do Santuário de Lava. Não seria necessariamente um lutador jogável, mas era para ter aparecido na história como um membro de uma seita secreta responsável pelo último ovo de dragão que estaria escondido aí em um templo secreto. Já vimos vários desses sacerdotes em outros games. Fate Sitter. Essa seria uma personagem que usaria artes marciais com magia contra os seus oponentes. Além disso, seu visual envolve longas faixas coloridas, as quais ela usaria contra os inimigos. Faixas essas que seriam mágicas, podendo esticar e encurtar conforme sua necessidade. A lutadora seria uma personagem mais original, né, fugindo do tradicional mostrado até então com as mulheres do game. Kai. Sim, sabemos que Kai já havia aparecido em Mortal Kombat 4 e MK Gold recentemente, porém, ele deveria retornar em Mortal Kombat Deadly Alliance, completamente reformulado e buscando vingança pela morte de seu amigo e mestre Liu Kang. Ele apareceria com diversas tatuagens brancas pelo corpo e muito mais ameaçador do que em sua versão anterior, misturando o visual árabe com desenhos tribais e afins. Porém, durante o desenvolvimento do jogo, seu papel foi deixado de lado para dar lugar ao Kung Lao, que veio a executar o mesmo esquema, né, buscar respostas aí pela morte do seu amigo Liu Kang. E temos algumas curiosidades, tá? Alguns personagens desse game tiveram nome e visual alterados antes de serem oficialmente lançados, alguns drasticamente e outros de maneira mais leve e sutil. Por exemplo, o nome original de Kenshi era Blind Kenshi. O Mavado originalmente teria o nome de Malvado, né? Porém, foi trocado aí antes do lançamento. Suhao teve o seu nome e visual alterados antes do lançamento do game. O seu nome original seria Kublai Khan. Dairo, o espadachim mercenário, havia sido concebido originalmente para Mortal Kombat Deadly Alliance, porém só foi aparecer em Mortal Kombat Deception. O jogo MK Aliança Mortal não tinha esse nome, tá? Ele foi desenvolvido como Mortal Kombat Vingança por boa parte do desenvolvimento, mas teve o nome trocado logo depois. E ó, em Mortal Kombat Deception teríamos aí o General Morto-Vivo. Ele seria exatamente o que o seu nome entrega, né? Um general morto-vivo que fazia parte da elite do exército imortal do Rei Dragão Onaga. Ele presenciou a traição do conselheiro Shao contra o Imperador e viu o mesmo roubar o trono. Então esse general jurou vingança e disse que se tornaria o pior inimigo do falso Imperador Shao Kahn, buscando matá-lo quanto antes. Ele foi o principal organizador do ritual de suicídio em massa do exército do Rei Dragão e manteve o exército guardado intacto em forma zumbi, apenas aguardando para novamente ser o braço direito de Onaga em sua reconquista dos reinos e a sua guerra com os deuses ancestrais. Ainda em Mortal Kombat Deception, uma curiosidade sobre esse game é que Havik surgiu através de uma skin de Noob Saibot. A skin de Havik seria uma skin alternativa do Noob, mostrando sua decadência e visual mais agressivos, né? Fugindo do tradicional preto que era sua skin principal. Porém, os desenvolvedores gostaram tanto dessa skin que toda uma lore foi criada para esse novo personagem, e que seria lançado já em Deception, assim nascendo o Havik. Noob então foi elevado para subchefe do jogo, ao lado de Smoke nos modos torre. MKX. Temos o Chrome. E não é esse Chrome que você está pensando, tá? Mas sim um personagem criado pelos fãs e que ganhou bastante popularidade, o suficiente para o Ed Boon chegar a falar a respeito. Chrome seria um ninja prateado e cromado, que possuía poderes semelhantes ao do Exterminador T-1000 da franquia Exterminador do Futuro, com uma espécie de metal líquido que tomaria diversas formas para que pudesse ser usado como armas letais. Lembrando que é apenas um personagem criado pelos fãs, tá? Sem qualquer ligação com o estúdio, embora o Ed Boon já tenha mencionado e falado a respeito dele durante a divulgação de MKX, então fica aqui a menção. Mortal Kombat 11, Ash Williams. Encerramos nossa lista aqui com um personagem convidado que não chegou a aparecer no recente Mortal Kombat 11 de 2019, Ash Williams da franquia Evil Dead. O personagem é conhecido por ser interpretado brilhantemente pelo ator Bruce Campbell, e ele chegou a ter uma serra elétrica grudada em sua mão,
o que seria maluquice, cara, só de pensar nas oportunidades de golpes e fatalities disponíveis para ele no jogo. Ash Williams estava em vários vazamentos do game e até chegou a ter seu nome citado em alguns textos relacionados ao jogo. Porém, por questões contratuais, ele acabou ficando de fora do jogo de última hora. A lista de convidados de Mortal Kombat 11, então, acabou ficando com Exterminador, Rambo, Spawn, Coringa e Robocop. Não sabemos qual deles acabou entrando no lugar do Ash, porém, sabemos que ele estava prestes a sair, né? Uma pena que acabou ficando de fora. Dizem os rumores que as cláusulas contratuais que impediram o Ash de aparecer em MK11 estariam resolvidas e que ele estaria livre aí, leve e solto, para um retorno glorioso como personagem convidado no novo Mortal Kombat 1 de 2023. Porém, até o momento, podemos apenas aguardar porque nada foi dito até então. Valeu, galera, é isso. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.